Vamos ao quarto capítulo desse livro. Mais uma vez, esse primeiro item, o subcapítulo, vamos dizer assim. Sempre é difícil para mim imaginar nomes, lembrar. A memória está ficando ruim. Mas, visão empreendedora. Texto publicado no site do Instituto de Engenharia do Paraná, em 18 de setembro de 2014. Bem, lendo esse item até o fim, a gente vê o otimismo do Marcos. O Marcos tem uma ética positiva. E é óbvio que o livro dele reflete isso. O mundo mudou muito de 2014 para cá. Quer dizer, em um ano e pouco, em alguns meses, nós passamos por uma eleição para presidente da República, o afastamento da presidenta eleita, a entronização do Michel Temer, e agora esses casuísmos sucessivos e assustadores na política nacional. Inclusive até a suspeita de que determinados indivíduos estejam manipulando tudo para seus aliados, para chacoalhar o Brasil, né? Para demolir o Brasil, como até um deputado que está na cadeia aí, deputado federal, deu a entender logo que o governo Dilma ameaçou, valorizou a Lava Jato e outras ações. Não sei se a Lava Jato exatamente, mas a Polícia Federal, os inquéritos que aconteciam, e o resultado está aí. Hoje, dia 14 de dezembro, nós estamos já na quinta-feira, é uma semana que parece que foi uma eternidade, de sobressaltos, de preocupações, de notícias da tragédia do time da Chapecoense, do Congresso Nacional, do governo Temer, da Lava Jato, e agora o falecimento de D. Paulo Evaristo Arnes, uma figura extraordinária, universal, poderia ser universal, né? Mas por suas ideias provavelmente perdeu espaço no Vaticano. Afinal, a Igreja Católica não é tão progressista quanto às vezes insiste em dizer. Mas aqui no livro ele começa dizendo: criação e inovação são conceitos interligados, mas diferentes, né? Óbvio. É muito fácil uma pessoa ter ideia, dizer que se vangloriar de suas ideias. Agora, ter a ideia de subir uma montanha e escalar a montanha são duas coisas bem diferentes, né? Aqui há assuntos que eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, não bastam as ideias, é necessário desenvolver a capacidade de implementação e gestão do tema adequada e sustentável. Marcos, a maior parte das inovações que nós tivemos no século passado, principalmente, foram em cima de interesses militares.
guerras, tanto em qualquer país do mundo que se entendeu como potência. Isso gerou uma infinidade de patentes, de produtos, de indústrias, o que mostra que essa afirmação sua aqui, sustentável, eu suponho que você quis dizer que se mantém a ideia, mas a coisa é complicada, não, moralmente é complicada. Ele diz aqui, há sempre alguém que se disponha, outra afirmação, há sempre alguém que se dispõe a pagar por todas as soluções inovadoras, mas não por novas ideias, por melhores que sejam. É óbvio, né? Mas esse há sempre alguém disposto a pagar? Depende do custo financeiro, da taxa interna de retorno. E num país onde a agiotagem impera, oficial e oficiosa, quem tem dinheiro, via de regra, tem uma opção mais fácil de ganhá-lo, ou o óbvio de sempre, fazer prédio, coisas assim, condomínios, porque aí é jogar na certeza de ter resultados. Basta imaginar qual será a tendência do mercado. Ideias, lógico, o empresário teve. Inovadoras, nem tanto, né? Mas a especulação financeira no Brasil é um problema antigo. Ao considerarmos as qualidades presentes no grande empreendedor, dois se destacam à primeira vista. A primeira delas é a capacidade de reconhecer que precisa dos demais. A segunda é a de sonhar com a possibilidade de melhorar o tempo e o espaço em que vive. A Lava Jato, a Polícia Federal, Ministério Público Federal, está mostrando que essa não é exatamente a vontade de muitos grandes empreendedores no Brasil. É a prova cabal de que o ser humano é o mesmo, tanto faz ser ou não ser empreendedor, em suas virtudes e defeitos, variando a dosagem, variando a educação que teve, variando a saúde física, mental, moral, intelectual que tiver. Mas o Brasil e a Lava Jato, de uma certa forma, desmentem seu otimismo. Com a humildade para reconhecer as próprias limitações e, inegavelmente, para não se conformar com eles, o empreendedor conjuga as duas visões que formam nossa civilização ocidental: o realismo e o idealismo. Discordo radicalmente dessa afirmação, né? A civilização ocidental não mostra isso. Inclusive agora, com a guerra da Síria, a reação aos imigrantes, a destruição de uma nação sistemática, feroz, violenta, graças, em grande parte, à civilização ocidental. Que civilização é essa? Nós não somos isso
infelizmente, que o Marcos diz. Um segundo desafio é a administração eficiente dos recursos que dispõe e das ideias que alimenta. Bem, a administração eficiente é circunstancial. Tá? A biografia de Steve Jobs, por exemplo, mostra muito mais o arrojo, a quase loucura dele e de seus colegas, que tiveram a genialidade de perceber gradativamente, não foi algo no início do processo, a importância do que produziam. E assim, muitos outros que no fim tiveram sucesso. Então a humanidade é um coquetel de moralidades e imoralidades. Agora, é evidente que a genialidade, a determinação de pessoas empreendedoras é fundamental. Em família, talvez o melhor exemplo que eu tenha é o do meu avô João Cascais, em Florianópolis. Em tudo e por tudo, ele mostrou capacidade até de inovar à medida que ele mudava de empresas que ele criava, que ele encontrava soluções e ia em frente. Então, ele morreu em 1954, julho de 19... Não, o mês eu não sei, mas em 1954, com 64 anos. Morreram um dos homens mais ricos de Florianópolis. Quando foi para Florianópolis, começou ganhando a vida com uma escada nas costas, trabalhando, subindo e descendo nos postes aí, como eletricista. Tinha o 3º ano do primário, mas era realmente genial. Então o empreendedor é isso, ou muitas vezes um oportunista, alguém que, tendo poder político, tendo influência, consegue fazer coisas com privilégios que o povo, de modo geral, não tem. São os privilégios impublicáveis que a gente vê com frequência, né? Mas tem que ser um estrategista, tem que ser determinado, né? E aqui diz uma frase certa: estrategista exige a frieza da mente, a razão que tudo que considera antes de decidir, a razão que tudo apura e considera antes de decidir. Ou a intuição, né? Algo que você aqui às vezes não valoriza muito. A fé é fundamental. Qual? Em si, nos outros, no projeto, no milagre, né? Temos até religiões evangélicas aí usando esse argumento para que as pessoas ganhem dinheiro. É bom isso, né? Ajuda. A fortaleza é a virtude que impulsiona o negócio e que, no mínimo tempo, lhe dá sustentação.
Nem sempre no mínimo tempo, né? Mas a fortaleza é essencial. Agora, a gente nunca deve esquecer, até eu vi na biografia do Alan Greenspan, onde ele fala que nos Estados Unidos, sei lá, 1 em cada 10 propostas, atividades acabam sobrevivendo. Nós tivemos, por exemplo, lá mesmo, o projeto Iridium, onde eles iriam lançar 100 satélites estacionários, baixa altitude, para usar os meios de comunicação possíveis da época. Antes de, no meio do processo, o projeto faliu porque outras inovações tornaram esta obsoleta. Então, é muito difícil hoje até imaginar o que em julho do ano que vem estará imperando como novidade. Eu acabei de comprar uma filmadora GoPro. Primeiro, tentar descobrir o que é isso. E segundo, quais são as virtudes dela. Né? Terceiro, descobrir como usá-la. Imagina eu, 72 anos, um conhecimento precário de informática, me adaptar a isso. Felizmente estou conseguindo. As malícias da tecnologia moderna a gente vai pegando, mas é óbvio, nunca vai usar tão bem quanto alguém mais jovem, melhor preparado, saberá fazer. Mas é impressionante a tecnologia. Estava vendo a notícia agora, entrega a Google lá, sei lá, a Amazon entregando coisa com drone. A Google, ontem, a revolução que vem aí com os carros automáticos. Para mim é ótimo, né? Já tive que parar de dirigir porque minhas habilidades não são as mesmas de 5 anos atrás. Então você tem na garagem um carro automático, programar e sair olhando para o lado, para cima, né? Um veículo, se possível, não poluente, é algo fantástico. Então as inovações vêm aí com tudo, e isso vai mudar tudo. Sindicatos, atividades, postos de trabalho, as montadoras, como é que vão ficar? É óbvio que isso tudo vai ter uma transformação. O ideal seria que essas montadoras começassem a se adaptar para fazer casa pré-fabricada ou coisas assim, que vai mudar muito. Pode parecer tradicionalista essa proposta, né? O que diz antes? A temperança é virtude dos que não se deixam fascinar pelas aparências, nem se dominar pelas paixões. Bem, um inovador é apaixonado pelas suas ideias. O sucesso depende da paixão. Temperança, muitos assumem riscos pessoais e familiares gigantescos. A história da humanidade, não, os exemplos são infinitos. Então, talvez o Marcos esteja enganado, ou eu. Para parecer tradicionalista, essa proposta da visão empreendedora pode parecer tradicionalista, mas há coisas que na vida não devem mudar. Essa é uma visão idealista, né? Há coisas na vida que não devem mudar. Como é que ficou o povo
nos escombros, como é que fica o povo nos escombros das cidades, nos campos de concentração e tudo mais. A pirâmide de Maslow, ela é fundamental, ela explica muita coisa. Alguém vai dizer, agora não é mais pirâmide, é um octógono, é um não sei o quê. Para mim, Maslow foi genial e PT saudações. E dali para frente, a gente tem, é o caso de Ludwig Wittgenstein, um livro que precisa ser lido, analisado, o livro dele, Observações Filosóficas, se não me engano, com aforismos. Está aí à venda a versão em português, como outras análises do pensamento dele, mas esse é um livro dele, se não me engano, escrito no início do século passado, e deu origem à teoria da comunicação. Eu imagino que a teoria da comunicação deveria até ser matéria obrigatória nas universidades, optativa que fosse, porque, como dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. O que eu digo, o que eu penso, a minha intenção é função daquilo que eu vejo. O que a pessoa ouve, vê e entende é outra. E o que ela responde pode ser outra. Quem lecionou sabe disso. Né? Muitas vezes você dá aulas, aulas, aulas e aulas, e depois você pergunta o que eu falei. Você vê que ninguém entendeu nada. Ou você foi um péssimo professor, o que é mais provável. Ou melhor ainda, né? Eu esqueci o que dizia Wittgenstein e grandes pedagogos e pessoas que ensinam a gente a dar aula. Né? A análise transacional, psicologia, Freud, Jung, tudo isso está tudo junto naquilo que a gente estuda e aprende. Aliás, em Itajubá, a primeira coisa que eu fiz na época foi participar de um curso de extensão universitária na área de psicologia, em grande parte pela influência de um amigo, João Bosco de Almeida Lacerda, que era apaixonado por psicologia. E valeu a pena, o cursinho que valeu a pena. E conviver com ele, com João Bosco. Ele era tão apaixonado por psicologia que a engenharia era até secundária para ele. E a gente aprendeu muito convivendo com ele. Marcos, você gerou um livro, um excelente roteiro para debates, para conversas, para discussões e para estudos. E a favor do desenvolvimento do nosso país. Só que, evidentemente, qualquer livro merece críticas, elogios, e isso você não deve levar a mal, porque a pessoa que está falando aqui, por exemplo, toma Proximax e outros remédios. Então, às vezes eu acordo de um jeito, daqui a pouco eu sou outra pessoa, e de noite sou uma terceira. A idade mexe com a gente.